Bom, pessoal, aqui mais uma vez, né, pedir vocês que comentem, compartilhem nas suas mídias sociais, que deixem o seu like, a sua curtida. Se quiserem criticar também, isso é bem-vindo, a crítica, né? A crítica, na verdade, faz a gente crescer, né, profissionalmente e avaliar onde estamos cometendo os erros, né? E assim trabalhar para que esses erros não voltem a acontecer. Então agora nós vamos falar sobre uma mídia israelense, né, que fala que a IDF expulsa o oficial pela morte de 15 socorristas em Rafah, em Gaza. Esse fato ocorreu, talvez acho que um mês atrás, mais ou menos, onde Israel atacou ambulâncias, né? E aí lá morreram 15 socorristas. A investigação, segundo essa mídia israelense, ela conclui que as tropas israelenses não violaram o código de ética, mas cometeram erros profissionais e quebraram o protocolo quando abriram fogo contra ambulâncias, caminhões de bombeiros e veículos da ONU em 23 de março. Ou seja, foi lá em 23 de março que houve esse fato, né? Então, mostra aí, como dizia o Peter, né, lá do Mundo em Revolução, mostra aí que Israel está comprometido com a verdade e não aceita, como um país democrático, não aceita erros, né? Ele responsabiliza aqueles que cometem erros, ainda que tenham provas de que também no meio daquelas ambulâncias, daquele pessoal, haviam terroristas. Mas Israel, como uma força profissional especializada, segundo aí a mídia israelense, precisa ser profissional, agir profissionalmente, não pode cometer erros, porque será cobrado com certeza, porque é uma força regular. As forças de defesa de Israel anunciaram no domingo a demissão do vice-comandante da unidade de reconhecimento da Brigada Golani após um incidente em 23 de março, no qual suas forças abriram fogo contra um comboio de ambulâncias e veículos de emergência em Rafah, no sul de Gaza, matando 15 da equipe de resgate. O comandante também estava sendo afastado de seu cargo por seu relatório parcial e impreciso do incidente, durante uma investigação preliminar, disseram os militares, né? Além disso, a IDF as IDFs, né, disseram que o comandante da 14ª Brigada Blindada de Reserva, a unidade que liderava a operação em Rafah, quando ocorreu o assassinato dos médicos, estava sendo formalmente censurado por sua responsabilidade geral pelo incidente, incluindo o gerenciamento da cena posteriormente veiculada. Então, assim, a gente viu a responsabilidade de Israel, né? As medidas decididas pelo chefe do Comando Sul, Major-General Yaniv Azor, e aprovadas pelo chefe do Estado-Maior das IDF, Tenente-General Eyal Zamir, ocorreram após a investigação sobre o incidente liderada pelo Major-General da reserva, né, Yoav Har-Even, chefe do Mecanismo de Avaliação de Apuração de Fatos do Estado-Maior-Geral, um órgão militar independente responsável por investigar incidentes incomuns durante a guerra. A investigação de Har-Even descobriu que não houve violações do Código de Ética das IDF durante o incidente, mas houve vários erros profissionais e ações de tropas que violaram o protocolo militar, além da falha em relatar completamente o incidente. Na verdade, aparentemente houve uma tentativa de encobrir alguns fatos, né, que comprovasse esse erro. De acordo com o cronograma da investigação, na noite de 23 de março, a divisão de Gaza das Forças de Defesa de Israel, IDF, iniciou uma operação para cercar o bairro de Tel Sultan, em Rafah. Tropas da unidade de reconhecimento da Brigada Golani, operando sob a 14ª Brigada Blindada, montaram uma emboscada em uma estrada que saía de Tel Sultan por volta de 2h30
da manhã. Então foi feita uma emboscada, né? Às 3h57, as tropas avistaram um veículo, posteriormente confirmando como uma ambulância, e o identificaram erroneamente como uma viatura policial do Hamas. Os soldados abriram fogo contra o veículo, fazendo-o parar no acostamento. As tropas se aproximaram do carro e encontraram dentro dele 2 mortos e um terceiro vivo, este último levado para interrogatório. O suspeito foi identificado como um agente do Hamas durante um interrogatório inicial, mas pela manhã ele foi liberado da custódia após as Forças de Defesa de Israel, IDF, realizarem verificações adicionais e concluírem que ele não era um agente terrorista. Como os soldados pensaram que inicialmente encontraram agentes do Hamas, a investigação disse que as tropas estavam se preparando para a possibilidade de forças inimigas adicionais. Logo após o incidente, vários veículos, incluindo uma ambulância e um caminhão de bombeiros, passaram pela mesma estrada e não foram alvejados pelas tropas que aguardavam em emboscada. De acordo com a investigação, né, além disso, às 4h47, um pai e um filho foram vistos caminhando pela estrada. E as tropas novamente não abriram fogo. Em vez disso, os 2 foram detidos e liberados pela manhã. Passaram por apuração, né? Às 5h06, os soldados de Golani foram alertados por operadores de drones de que um comboio de veículos suspeitos se aproximava. Os operadores de drones não conseguiram determinar se os veículos eram ambulâncias, segundo a investigação. Os veículos, ambulâncias e um caminhão de bombeiros pararam a cerca de 20 metros de algumas das tropas que esperavam na emboscada e vários suspeitos, mais tarde confirmados como médicos e socorristas, correram, aparentemente para tratar aqueles no primeiro veículo que foi alvejado. Bom, a gente viu aí, né? Eram médicos. O comandante da emboscada, o vice-comandante da unidade de reconhecimento da Brigada Golani, estava posicionado de forma que não conseguia ver as ambulâncias, mas apenas o carro de bombeiros, que ele identificou erroneamente como um caminhão normal, disse a investigação. Ele também não conseguia ver completamente as luzes do caminhão de bombeiro, de acordo com a investigação. A declaração inicial das Forças de Defesa de Israel, da IDF, sobre o incidente, alegou falsamente que os veículos de resgate não estavam com as luzes acesas, com base em depoimentos imprecisos dos soldados. Imagens mostraram que as luzes estavam visíveis, né? O comandante abriu fogo primeiro, pensando que a cobertura da emboscada havia sido descoberta e que os agentes do Hamas estavam se preparando para atacá-los. Os soldados avançaram em direção aos veículos, abrindo fogo contra suspeitos por cerca de 3 minutos. Os soldados pararam de atirar ao chegarem à estrada onde a ambulância havia parado e ao chegarem aos veículos, perceberam que eles estavam atirando contra pessoas desarmadas. Aí é um erro muito grande, né? Também não viram revide por parte do pessoal da ambulância, então realmente é complicado. As tropas passaram cerca de 4 minutos no local antes de retornar ao local da emboscada. A investigação concluiu que não havia evidências que sugerissem que as tropas algemaram alguns dos socorristas antes ou depois de matá-los, nem que executaram algum deles. Um dos paramédicos sobreviveu ao incidente e, pela manhã, foi encontrado pelas tropas e levado para interrogatório. Ele ainda estava detido pelas Forças de Defesa de Israel até domingo. A investigação militar afirmou que o fato de várias ambulâncias terem passado pela estrada durante a noite sem incidente e vários civis terem sido detidos demonstra que as tropas não abriram fogo indiscriminadamente contra as ambulâncias. Em vez disso, afirmou os soldados, estavam prevendo uma ameaça,
seguindo o primeiro veículo que foi incorretamente identificado como uma viatura policial do Hamas. Às 5h18 da manhã, da madrugada, uma caminhonete das Nações Unidas, claramente identificada, chegou à área. As tropas identificaram que se tratava de um veículo da ONU e, contrariando o protocolo, abriram fogo contra ele. A investigação apurou que os soldados estavam tentando fazer com que o veículo saísse da área, mas ao fazê-lo, dispararam diretamente contra ele, matando funcionários da UNRWA. Este incidente foi relatado apenas parcialmente pelas tropas durante uma investigação inicial. Um total de 15 palestinos foram mortos no incidente, embora 6 tenham sido identificados posteriormente pela IDF como agentes do Hamas, disseram os militares israelenses. Pela manhã, as tropas decidiram reunir os corpos em um só lugar e cobri-los com areia para evitar que cães selvagens e outros animais os comessem. Os soldados também marcaram o local do sepultamento e notificaram a ONU para que viessem buscar os corpos. Além disso, uma escavadeira blindada D9 empurrou as ambulâncias e outros veículos para fora da estrada para abri-la, esmagando-os no processo. A investigação, ela observou que cobrir os corpos com areia e marcar o local do sepultamento era uma prática aprovada, mas esmagar as ambulâncias foi um erro que não deveria ter sido cometido. As IDFs disseram que não houve nenhuma tentativa de esconder o incidente e que logo depois foi discutido com a ONU para coordenar a recuperação dos corpos. A investigação alegou que os 2 primeiros incidentes de incêndio contra as ambulâncias e o carro de bombeiro foram perpetrados porque as tropas se sentiram em perigo. O terceiro incidente contra o veículo da ONU foi contra o protocolo. As IDF disseram que expressam pesar por prejudicar civis não envolvidos e que a investigação tinha como objetivo evitar que tais incidentes se repetissem. As diretrizes existentes sobre os cuidados especiais exigidos em relação às forças de resgate e aos profissionais de saúde, mesmo em área de combate intenso, foram aprimoradas e esclarecidas, acrescentaram os militares israelenses. A investigação de Har Evan também foi entregue ao Procurador-Geral Militar, que deve avaliar as descobertas e possivelmente decidir sobre novas ações contra os envolvidos. As Forças de Defesa de Israel, IDF, reconheceram pela primeira vez que haviam atirado contra as ambulâncias e o caminhão de corpo de bombeiro em 28 de março, 5 dias após o incidente. Os corpos dos médicos que trabalhavam para o Crescente Vermelho, as Nações Unidas e a Defesa Civil Palestina, ligada ao Hamas, foram recuperados da vala comum, em 1º de abril. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho disse que o incidente foi o ataque mais mortal contra trabalhadores da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho desde 2017. De acordo com as Nações Unidas, pelo menos 1.060 profissionais de saúde foram mortos nos 18 meses desde que Israel lançou sua ofensiva em Gaza, em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, durante o qual cerca de 1.200 pessoas, mais ou menos, foram mortas e 251 feitas reféns por terroristas do Hamas. As IDF dizem que agentes do Hamas operam regularmente dentro de instalações médicas. O incidente no bairro Tel Sultan ocorreu 5 dias depois de Israel reiniciar o bombardeio intenso de Gaza em 18 de março e então lançar uma nova ofensiva terrestre, quebrando um cessar-fogo de quase 2 meses na guerra contra o Hamas.
Então é importante, estavam todos com os nervos na flor da pele, mas isso não justifica o erro das IDFs, né? São forças de defesa de Israel, são especializados, são profissionais, bem treinados, bem equipados, e que possivelmente teriam todas as condições de identificar as pessoas que estavam lá e saber quem era profissional de saúde, quem era pertencente ao Hamas ou alguma força terrorista de Gaza. Mas cometeram o erro. E Israel está mostrando aí que responsabiliza todos os erros, que eles têm que ser profissionais. Então estão aí a notícia, é uma notícia de uma mídia israelense, né, pró-Israel, israelense mesma, que é o The Time of Israel, e fica aí para vocês, para o conhecimento, né, o reconhecimento de Israel dos erros cometidos na guerra contra o terrorismo em Gaza.